Olá, como é bom estar com vocês. Querido Pai, graças te damos pela tua palavra. Neste momento vamos ouvi-la, que o Senhor fale a todos os corações e que o Senhor nos ajude a fazer dela a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Então, estamos aqui hoje para falar sobre sermos livres. Fico muito preocupada, e Deus também, como as pessoas estão se aprisionando. Não é só os governantes, né? Não é só o vírus que está nos aprisionando, mas as pessoas estão se aprisionando. A gente precisa entender que em Cristo somos livres. Olha o que ele diz aqui na palavra dele em João capítulo 8, verso 32. Vou ler do verso 31. E aí Jesus disse aos discípulos que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, quem permanece em Cristo, na sua palavra, é verdadeiramente seus discípulos. Por quê? Porque vai seguir a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de tudo. Libertará do pecado, libertará da morte, libertará do medo, libertará da angústia, libertará do mal. Por quê? Porque você vai viver a palavra. Você vai viver a palavra que é Cristo, a palavra que sai da boca de Deus, porque tudo que Cristo disse vinha do Pai, o seu Pai. Então a palavra de Deus, ela nos liberta de tudo que é mal, de tudo que é ruim, de tudo que não faz bem a nós, tá? E ele continua no verso 36 dizendo assim: e se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Porque se ele permanece em você, você será livre. A gente precisa entender que a morte está para todos, todos. A morte é uma certeza e uma verdade. Então, todos nós um dia vamos morrer. Todos, independente de qualquer situação. Tá? O medo desse Covid vem justamente porque ele pode levar à morte. Mas toda doença pode levar à morte, qualquer uma, até a sua diabetes, até a sua hipertensão, tá? Qualquer doença, uma gripe, a própria chikungunya, a própria dengue, certo? A fome, que apesar de não ser uma doença, tem levado milhares e milhares e milhares de pessoas. Inclusive, matou muito mais em 2020 a fome do que a Covid e do que muitas outras doenças. Então, a morte, ela está para todos. Nós não podemos ter medo da morte. Apesar de termos em si um certo medo, mas não podemos alimentar este medo de morrer. Nós temos que alimentar a vida, nós somos livres em Cristo Jesus. Então, se você está com medo, se liberte, leia a palavra de Deus e veja que você é livre. Eu não posso me aprisionar. Por que o jogo, por que a bebida, por que o cigarro não é bom para a sua vida? Não é apenas porque eles fazem mal à sua saúde, mas eles te aprisionam. Eles fazem com que você fique preso, porque você está procurando um refúgio. Você está procurando algo que te livre de alguma coisa, ou algo que lhe dê prazer. Por quê? Porque a sua vida não está lhe dando prazer. A gente busca refúgios, subterfúgios. Então, Deus diz que Ele é nosso refúgio e fortaleza. Então, neles nós podemos, tanto no momento de tristeza, de agonia, de angústia, ficar debaixo das suas asas, como também podemos nos fortalecer e dizer assim: eu sou livre, eu tudo posso naquele que me fortalece, porque eu tenho a palavra, eu conheço a palavra, eu sei da palavra. Então, quando nós temos, quando nós cremos, nós vivemos e nós somos verdadeiramente livres.
E nem temos que entender isso. Se você está com medo, imagine uma criança que está presa dentro de casa há 1 ano. Sai muito raramente, porque os pais têm medo e inculcam medo nelas. Os avós, muitos, né, estão presos, afastados da sua família. Alguns já são livres. Não, eu não tenho medo, a morte está para qualquer um. A fase de idoso, né, já é uma fase em que acarreta medo da morte, porque já viveu uma longa vida e sabe que agora está mais próximo de morrer. Muitos até ficam em depressão por causa disso. Mas tem que ser livre, viva a sua vida. Se você tem qualquer doença já pré-estabelecida, você já tem essa doença e também pode ser livre dela. Isso aí é um assunto para outro vídeo. Mas nós temos que entender que você e eu já somos livres. Jesus nos libertou do pecado. Jesus nos libertou do medo. Ele nos deu vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Você tem a vida eterna. Quando Jesus disse que Lázaro apenas dormia, é porque a morte dessa alma, desse físico aqui, né? Ela é passageira, depois vai vir a ressurreição. Mas ele nos deu vida e vida em abundância. Não tenha medo da morte. Se livre desse medo. Não entre nessa paranoia, porque você vai entrar em parafuso, ficar com depressão. A gente precisa entender que somos livres. Você está desempregado, não tenha medo. Continue fazendo a sua parte, lutando e se agarre a Jesus. Coloque o seu currículo, ligue para alguém se está precisando. Verdade, a gente faz isso. Ah, mas tem um Covid, eu não posso. Faz por telefone, faz por zap. Hoje nós temos a rede social. E olha que na minha época de adolescentes e jovens, a gente não tinha isso. Então, graças a Deus, nós temos isso hoje, que é o que tem ajudado e também piorado, né, nessa pandemia, a situação de muitas pessoas. Então, nós precisamos, porque tem gente que está se prendendo às redes sociais. Até disso nós temos que ter livre. Cuidado com as prisões. Cuidado com as prisões. Elas nos acorrentam. Os jogos, muitos jovenzinhos e crianças estão acorrentados também. Não deixe isso acontecer na sua casa. Limite tudo isso. Se tem algum pai, alguma mãe seu, idoso, que está com muito medo, ajude-o a libertar. Se você está, se liberte pelo poder que há na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem poder. E lembre-se, nada é impossível para Deus. E para quem crê, você está livre. Se sinta livre. Não saia com medo quando você for ao mercado. Não saia com medo quando você for fazer um lanche. Não saia com medo quando você for na farmácia. Você está livre. Você está livre. Se a doença vier para qualquer um, lembre-se, você é uma pessoa livre. Livre. Não fique com medo. Tudo passa. Tudo passa. A morte é uma certeza? É. Todos morreremos. Mas se você vier um dia, né, a ter esse momento de sentir que a morte está chegando, mesmo em leito de morte, seja livre, para que você não venha sofrer. A gente tem que entender isso. Nós precisamos entender, nós vivemos. A vida que vivemos é muito importante. Ela é uma vida arraigada em Deus. Então a gente tem que ter Deus na nossa vida. Deus, para verdadeiramente ser livres.
Como diz uma música de Leonardo Gonçalves: livre sou, livre dos meus medos, livre dos meus anseios, livre. Deus quer que a gente seja livre, por isso que ele diz que a gente não deve se preocupar. Coloque nas mãos dele. Faça aquilo que você tem que fazer, que você tem capacidade para fazer, porque ele te deu capacidade, mas seja livre, livre do medo. Os temerosos, eles perdem o céu. Por quê? Porque ele esquece da palavra de Deus. Ele esquece que é Deus que o sustenta, que é Deus que dá força, que é Deus que dá energia, que é Deus que dá capacidade. É Deus que dá saúde. É Deus. Nós vamos trabalhar depois sobre essas questões de que a gente tem a vida e que a doença não faz parte de nós, não faz parte de nós e não vem de Deus. Então nós temos que ser livres, por isso que precisamos conhecer a verdade nos libertará. Por isso que temos que conhecer a palavra de Deus. Não perca mais o seu tempo. Não perca o seu tempo só com joguinhos, com programas de televisão, com Netflix, com Amazon, ou tantas outras, Google Play e tantas outras coisas. Tem tempo para tudo, como diz a palavra de Deus. Então veja, quando você conhece a palavra de Deus, você se atenta para o que a palavra diz e você não fica preso. Quantas pessoas estão solitárias dentro da sua casa porque estão presos a algo? Se liberte, se liberte. Fale com alguém também. Ore ao Senhor. Crie possibilidades para você de novos pensamentos, de nova forma de atitude. Peça forças a Deus que Ele te dá, porque a palavra que te liberta, ela diz isso. Peça a sabedoria que Ele te dá, peça a força que Ele te dá. O que você pedir, Ele vai te dar. Se você de coração sincero pedir, se você pedir com fé, Ele vai te dar. Seja livre. Seja livre. Essa é a mensagem para nós hoje. Não tenha medo. Deus está com você. Busque-o e você verdadeiramente será livre. Ó Santo e Digníssimo Deus, graças te dou, Senhor, porque o Senhor deu-nos a tua palavra e ela nos liberta, porque ela é a verdade, que sai de ti, sai com poder, sai com autoridade. E é por isso que temos que tê-la em nossa mente, para também sermos livres, para vivermos, Senhor, vivermos sem medo, sem angústia, sem aflição. Nós precisamos, ó Pai, estar com ela em nossa mente. Nos ajude, nos livre do medo, nos livre do caos, nos livre da enfermidade, nos livre das nossas angústias, dos nossos anseios, das nossas agonias, dos nossos vícios, ó Pai. Nos livre do mal, porque o Senhor tudo pode e nós cremos na Tua palavra, porque ela é a verdade. Neste momento, Senhor, derrama sobre cada ser que assiste esse vídeo, ó Pai. Derrama sobre ele a saúde, derrama sobre esta pessoa, ó Pai, a necessidade maior de te buscar, a sua vida, Senhor. Derrama sobre ele, sobre ela, ó Pai, cada vez mais as tuas bênçãos, a tua paz, a tua força, Senhor, a tua pureza, a tua mansidão, a tua verdade, a tua sinceridade, a tua bondade, tudo aquilo que vem de ti, Senhor, para que essa pessoa seja livre. Seja livre. Derrama sobre esta pessoa, sobre cada uma desta pessoa, o teu amor, para que ela entenda o quanto é bom viver e não ficar com medo de viver, não ficar com medo do que vai vir, mas sim ter a certeza e a força de que o Senhor está ali com ela. Por isso que precisamos da tua palavra, que é a tua verdade. Dá-nos um dia, dá-nos uma tarde, dá-nos uma noite,
o momento que estamos aqui, ouvindo essa palavra, e o resto daquilo que o Senhor, que nós nos propusemos, que o Senhor esteja na frente, abrindo os caminhos, dando liberdade para que essa pessoa viva em paz, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz.